Telescópio começando aqui para você que se liga com a gente, seja muito bem-vindo. Você que está ligado através do canal 8 da NET, também através das redes sociais da TV. É sempre uma alegria poder contar com você e se você puder nos ajudar aí curtindo, compartilhando, participando junto com a gente dessa transmissão, nós trazemos um programa cada vez melhor, cada vez mais com a sua cara, com o seu rosto aí tapetiningando, levando para as pessoas muitas das nossas opiniões, dos nossos problemas, aquilo que acontece aqui na nossa cidade. Para já conversar a respeito aqui da nossa cidade, começamos o programa hoje conversando então com o engenheiro florestal Décio Hungria Lobo, ele que é presidente do Condema aqui de Itapetininga. Décio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa, tudo bem? Boa tarde, Guto, é um prazer mais uma vez participar desse programa da TVI. Muito bem, e Décio, conta pra gente primeiro, assim, né, a sua ligação, o seu caminho aí pra se tornar um engenheiro florestal, desde sempre quis entender um pouco mais, lidar com a questão florestal, ou foi algo que foi acontecendo já no meio da faculdade, como que foi? Não, isso foi um processo natural, né, a gente que é do interior tem ligações fortes com a terra, família tinha fazenda e eu fui criado praticamente no ambiente rural, né. E, posteriormente a isso, eu ingressei na Universidade de São Paulo, onde fiz o curso de Engenharia Florestal, mas isso já vão 45 anos atrás, né, que eu concluí o curso. E estamos aí hoje e o processo foi natural, passamos a abraçar as causas ambientais de uma forma bastante técnica, né, procurando sempre ser bastante racionais e evitando os excessos de paixão, vamos dizer assim, que muitas vezes, ao invés de ajudar, prejudicam, né? Muito bem, acho que é um ponto muito especial, aquilo que você viu, né, essa mudança, essa consciência, principalmente, das questões ambientais, elas mudarem muito nesses últimos anos, né? Como você avalia, assim, lá no início da sua formação, tudo, com a consciência que nós temos hoje, principalmente na população em geral, né? Hoje se fala muito mais da parte ambiental, da parte também dos cuidados e tudo, de uma consciência maior. Como você avalia essa mudança, assim, no pensamento? Olha, eu diria para você que foi um processo que se inverteu completamente, deu uma guinada tremenda, porque logo que eu me formei, havia só uma rádio aqui em Itapetininga, e eu procurei o dono da rádio, que era conhecido, a cidade era pequena, e propus a ele que a gente fizesse um programa para conversar sobre o assunto, sobre a questão de meio ambiente, ecologia, etc. E ele falou para mim, olha, Décio, eu acho muito bacana tudo isso, mas não vai dar audiência, ninguém está preocupado com isso. Porque naquela época, para você ter ideia, não havia uma legislação florestal, uma legislação ambiental como existe hoje. Antigamente era proibido fazer queimadas, era permitido fazer queimadas, era permitido o corte de árvores, não precisava autorização. Eu mesmo assisti, nas minhas andanças aí pelo Brasil, fazendas sendo devastadas com o uso do correntão, né, que é um processo que vão 2 tratores de esteiro, uma corrente grossa no meio e vai derrubando as árvores, né, com vistas à abertura da fronteira agrícola. Então, se imagina eu que vivi essa época, hoje eu estou vivendo uma época, como muitos falam aí na internet, do mimimi, né, que você não pode cortar uma folha de uma árvore, que isso já passa a ser um crime ambiental. Existe uma denúncia, né? E, então, para mim, é muito significativo esse processo todo, né? Essa vivência que eu tive. Então, a gente procura centrar bem as opiniões, as impressões que a gente tem, e sempre baseado na técnica, baseado no conhecimento, baseado na legislação ambiental, né? Muito bem, e já falando agora a respeito aqui do Condema aqui de Itapetininga, então desse conselho aqui na cidade, como que funciona, como que você aí entrou, conheceu também a respeito, vamos dizer assim, desse trabalho aqui na cidade, né, e o que o pessoal, de certa forma, pode entender um pouquinho mais a respeito do Condema? Veja bem, o Condema foi criado, para você ter ideia, em 1985, faz 35 anos, e ele foi criado por uma exigência legal. O Ministério do Interior tinha uma verba para transferir para o município de Itapetininga, mas só seria transferido se houvesse um Condema, um Conselho do Meio Ambiente. Essa era a grande inovação da época, criação do Conselho Ambiental. E aí o prefeito da ocasião, que era o Joaquim Aleixo Machado, me chamou por saber que eu era engenheiro florestal. A cidade era muito pequena, naquela época eu acho que tinha um pouco mais de 50 mil habitantes, e nós fizemos uma reunião
e ele falou, Décio, organiza esse negócio que eu nem sei bem o que é isso, porque era uma novidade. Então nós criamos, em 85, ele funcionou precariamente para receber essa verba do governo federal, e posteriormente a isso nós reestruturamos ele, e ele está lá faz 35 anos. Então é um órgão que presta assessoria ao Poder Executivo, dentro do panorama legal, vamos dizer assim. Inclusive, muitas vezes a gente também presta assessoria ao Legislativo, somos muito consultados pelos vereadores, pela Câmara Municipal e até o Judiciário. Nós somos acessados com uma certa frequência pelo Ministério Público e pelos juízes da comarca, que querem muitas vezes saber a opinião do CONDEMA acerca de diversos assuntos. Então, é um órgão que assessora, vamos dizer assim, no sentido de contribuir para a defesa do meio ambiente. Importante salientar que o CONDEMA traz um grupo de pessoas que são voluntários desde o começo, e nós fizemos questão disso, que não houvesse remuneração, para não se criar cargos que fossem de interesse pecuniário, né? Fizemos questão disso, então todos são voluntários, e nós temos representantes de toda a sociedade civil de Itapetininga. Nós temos representante da OAB, nós temos representante da Associação dos Engenheiros, nós temos representante da FATEC, da CETESB, da Polícia Ambiental, da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente. Enfim, é um conselho, vamos dizer assim, plural. Ele tem gente de todos os segmentos. Inclusive temos do CRECE também, que é muito importante, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, por conta de que eles conhecem bem a cidade e sabem das dificuldades e das implicações imobiliárias que o meio ambiente sofre ou pode causar, né? Muito bem, então nós vemos que é um órgão, né, um conselho aqui que ele tem, de certa forma, um olhar muito dinâmico, né, um olhar muito aberto a respeito das questões que acontecem aqui em Itapetininga. São várias pessoas aí olhando então para a situação do meio ambiente e conta pra gente assim, Décio, eu acho que até um ponto acho que muito importante, que as pessoas sempre fala bastante, que muitas vezes alguns apontam a necessidade disso acontecer, outros apontam que isso seria um problema, tudo que é a questão dos cortes de árvores aqui no município. Nós tivemos, né, eu lembro, principalmente algumas avenidas aqui que tiveram uma mudança muito grande, né, na sua configuração, nas suas árvores, tudo, e alguns apontando, vamos dizer assim, que eram por uma necessidade técnica, outros colocando como não, estamos perdendo parte da nossa história, também é um crime ambiental e tudo. Como que vocês conseguem aí balancear isso? Como entender mais essa parte da poda das árvores aqui de Itapetininga? Antes da gente falar da poda das árvores, vamos falar do contexto geral. O CONDEMA, ele atua dentro de um panorama elaborado por um decreto estadual que chama-se Município Verde e Azul. O Município Verde e Azul, ele contempla as várias situações ambientais dentro do município. Então vem lá o esgoto tratado, a questão do lixo mínimo, a questão de recuperação de matas ciliares, questão da arborização urbana, questão da educação ambiental e etc. São 8 a 10 itens que compõem, vamos dizer assim, a matriz ambiental de um município. Com relação ao corte de árvores, nós tratamos desse assunto no CONDEMA de maneira eminentemente técnica, com base na legislação vigente. Então, existe já, desde o início, quando o CONDEMA foi criado, nós já criamos uma lei que tratava da questão da arborização urbana. Essa lei foi reformulada agora, em 2018, 2 anos atrás. Nós tivemos várias reuniões com vereadores, com a Câmara, com o Poder Executivo, etc. E daí surgiu uma proposta de uma reformulação da lei. E essa lei prevê 8 situações em que uma árvore pode ser cortada. Todas elas baseadas no interesse público, na proteção da natureza e principalmente, vamos dizer, no aspecto urbanístico, porque a defesa do meio ambiente é o mote da existência do Conselho. Então, nós temos, por exemplo, situações em que uma árvore oferece risco de queda, ela tem que ser cortada. Eu só vou exemplificar como é que a gente trabalha. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 16 horas, na sede da Associação dos Engenheiros, que nós temos um espaço amplo lá onde as reuniões acontecem. E nessa segunda-feira nós tivemos que autorizar, veja você, o corte de 8 árvores dentro do município, que diversos segmentos da sociedade, empresas,
cidadãos solicitaram e nós analisamos caso a caso. Então, por exemplo, o cidadão tem a sua casa, ele vai construir uma garagem, ele precisa ter acesso à garagem, tem uma árvore na frente. Então, como é que faz? Nós vamos impedir esse cidadão de ter a garagem da sua casa? Não podemos, nós temos que autorizar, isso está previsto na lei. Só que, para fazer isso, ele tem que fazer a compensação. Então, se ele cortar uma árvore que não seja nativa, ele tem que fazer uma doação de 10 mudas de 1,5 m ao viveiro da prefeitura. É feita a doação, nós recebemos a comprovação e ele é autorizado a fazer o corte. E dessa maneira a coisa segue. Nós temos, vamos dizer, semanalmente, para você ter ideia, em média de 10 a 15, 20 pedidos por semana de corte. Metade são negados, porque não existe motivo legal para que isso seja autorizado. Você entendeu? Olha só, é muito interessante, pessoal, entender um pouco mais a respeito disso, né? Porque muitas vezes fica muito história, não se sabe direito, né? As pessoas ficam um pouco perdidas, né? Sem ter essa informação, mas faz parte, então, dessa análise do CONDEMA. Existem, né, critérios muito claros, né? Para que as pessoas elas possam ou não realizar esse corte. As árvores, elas são algo muito importante, sim, para a nossa cidade, né? E tudo tem que ser feito com muito critério, com muita técnica. E contando aqui a respeito desse trabalho daí do CONDEMA, com respeito principalmente aos cortes, que você falou que existem algumas autorizações. Então, de certa forma, é delegado ao CONDEMA autorizar algum corte, se ele vai poder acontecer ou não, ou de certa forma esse laudo de vocês é enviado à prefeitura e a prefeitura escolhe se é autorizado ou não esse corte? Como que é? O mecanismo é o seguinte: por força dessa lei, que é a Lei 6352 de 2018, até é importante que as pessoas acessem essa lei no site da prefeitura, quando tiver interesse no corte de uma árvore, etc., ou para saber até como planta, quais espécies plantar, etc., tem tudo lá no site da prefeitura. Mas a autorização do CONDEMA, ela é uma autorização que o Conselho dá e a Secretaria do Meio Ambiente acolhe em 99,9% dos casos. Por quê? Porque ela está agindo em defesa do meio ambiente. Então eu vou contar um caso para você. A situação, como é que funciona. A prefeitura hoje ela tem um engenheiro ambiental que é responsável por fazer as vistorias quando surge o pedido. Essa vistoria é feita uma manifestação do engenheiro, eminentemente técnica, são juntadas fotos diversas da árvore que pretende ser cortada e isso vai para o conselho. O conselho é livre para votar. Então, normalmente, as nossas reuniões, nós temos de 8 a 10 conselheiros presentes e cada um deles analisa e, com base na legislação, emite o seu voto. Então, existem casos até de empate, quando tem 8 a 8, aí o presidente tem a prerrogativa de fazer o desempate. Mas, via de regra, existe quase um consenso nas análises, por conta de que nós estamos lá para defender o meio ambiente. Então, na dúvida, nós negamos, porque nós estamos lá por conta dessa defesa. Você entendeu? E o cidadão tem a prerrogativa também de recorrer da nossa decisão, que volta para nova análise no mesmo conselho, e esse conselho, então, vai chamar o cidadão, pedir a explicação, talvez que não esteja bem esclarecida no pedido inicial, para poder, então, tomar novamente uma decisão a respeito desse assunto. Muito bem, Décio. Então acho que ficou bem claro aqui para a população. E um outro assunto também que acredito que desde o final do ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, tem sido um assunto que vem em várias entrevistas aqui do Telescópio, com muitos vereadores, também com outros ativistas, ambientalistas aqui da cidade, que é a situação do rio Itapetininga. Que isso é abordado também no CONDEMA, existem também posicionamentos do CONDEMA, principalmente a situação atual que nós estamos passando. Sim, como eu falei para você, o município Verde Azul, que é a matriz que determina como deve ser a ação ambiental dos municípios, uma das principais linhas do município Verde Azul é a proteção dos rios, dos córregos, dos corpos líquidos, vamos dizer assim, como se diz tecnicamente. Nós temos trabalhado muito em cima disso, já manifestamos-nos várias vezes junto ao Ministério Público, pedindo para que seja feito um cadastramento dos ocupantes das margens do rio, porque o que acontece é o seguinte: o rio Itapetininga, ele tem uma característica muito peculiar. Ele é um rio que em muitas das suas margens não existe mata ciliar por conta
do bioma que ali existe. Então nós temos a região da várzea, que ocupa, vamos dizer, quase que 20 quilômetros da extensão do rio Itapetininga, que não tem mata ciliar, mas isso é da natureza. Não adianta a gente colocar a mata ciliar num lugar onde ela não vai se desenvolver satisfatoriamente. Então, nós procuramos tratar desse assunto de uma forma muito, assim, conscienciosa, por conta de que a responsabilidade pela gestão e pela fiscalização em primeiro lugar, a CETESB. Segundo lugar, nós entendemos que a Sabesp tem uma responsabilidade muito grande sobre essa questão também, uma vez que ela capta a água do rio e revende essa água para nós mesmos. Então, ela deveria participar mais ativamente. Já chamamos a Sabesp várias vezes, já conversamos, inclusive com relação à lagoa de tratamento. Para você ter ideia, a lagoa de tratamento que existe aqui já há quase 20 e poucos anos, foi uma conquista que saiu de dentro do Condema, essa lagoa de tratamento. Então nós exigimos, nós brigamos, nós chamamos o Ministério Público, até que a Sabesp entendeu de colocar no planejamento dela a execução dessa lagoa de tratamento de esgoto. Porque para imaginar um rio saudável, você tem que imaginar que o esgoto da cidade está sendo tratado. Fato esse que na nossa cidade nós sabemos de antemão que não é a totalidade do esgoto que é tratado. Pelo contrário, o esgoto de Itapetininga, na minha visão, de forma empírica, ele é tratado talvez 60% do esgoto que é lançado nos cursos d'água. Cerca de 40% ele vai in natura, que são as ocupações, o que o pessoal chama das favelas, as ocupações periféricas da cidade. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. O rio vai ser tão saudável na medida em que a gente tomar as medidas e as providências que antecedem o lançamento ou que evitam o lançamento de detritos no mesmo, né? Olha só, acho que esse é um assunto muito importante, né? Principalmente a questão dos esgotos clandestinos aqui na cidade, principalmente dos ribeirões, né? Nós vemos aí que é algo que atinge bastante, então nós vemos também que existe a atuação aqui do Condema, né? Principalmente para cuidar daquilo que é nosso. E a seu ver, assim, Décio, existe espaço para a atuação da municipalidade, ou seja, da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, estabelecendo leis, assim, nessa questão florestal, ambiental, ou isso é muito travado a nível nacional, estadual? Tem como se pensar, assim, para a particularidade de Itapetininga, algumas leis municipais que poderiam ajudar? Vamos imaginar o seguinte, Guto. Eu diria que leis nós temos demais. Em todos os níveis, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, nós temos leis demais. O que falta é fiscalização, o que falta é educação ambiental, são campanhas de esclarecimento. E isso é o mote de qualquer tipo de desenvolvimento dentro da sociedade. A educação é a base. Então nós precisamos partir para a educação ambiental, pela orientação, campanhas na mídia, na grande mídia, nas redes sociais, etc. E, a par disso, uma fiscalização rigorosa. Nós padecemos até hoje, Itapetininga, hoje você anda em qualquer região periférica da cidade, o pessoal está lançando detritos, lixo, entulhos de construção, você encontra de tudo na região periférica da cidade, embora já tenha os ecopontos. O cidadão tem preguiça, muitas vezes, de andar 50, 100 metros a mais para lançar o lixo dele, o resto da construção dele. Então, eu acho que a fiscalização é o cerne da questão hoje, além, claro, da educação, que isso é fundamental, isso não se discute. Mas, basicamente, falta fiscalização, cobrança, autuação, penalização, criminalização desse procedimento. Muito bem. E Décio, falando agora aqui, acho que até uma opinião mais pessoal, não sei se é algo que é discutido dentro do Condema, mas acredito que esses problemas eles devam chegar, né? Hoje se vê, principalmente na mídia, algumas discussões na internet, principalmente, que parece que há como se fosse uma guerra, né, entre, vamos dizer assim, o setor de agronegócio, o setor ambiental, como se eles fossem antagônicos ou que precisasse existir, de certa forma, para onde um vai acaba atrapalhando o outro, né? Você vê dessa forma? Como que a gente consegue conciliar isso numa cidade que é, de certa forma, que tem o seu DNA agrícola muito forte, mas que também tem que ter essa preocupação com o meio ambiente? Olha, eu vejo isso de uma forma bastante técnica, vamos dizer assim. Só para você ter uma ideia, o consumo de água do município de Itapetininga, do rio Itapetininga, ou dos outros cursos d'água,
o volume da agricultura, ele chega a 70%, 80% do consumo de água com a irrigação. Então, ele é o grande responsável pelo consumo da água. Isso não quer dizer que os cursos d'água vão acabar ou vão ser prejudicados, até porque a gente aprende lá no primeiro grau o ciclo da água, né? A água sofre um processo de, quando você faz a irrigação, a água penetra no solo, ou ela evapora, vem a chuva, ou ela vai para o lençol d'água, e ela volta para... o ciclo da água, a água não se perde praticamente. Agora, por outro lado, a agricultura hoje em dia ela é muito responsável, ela é muito técnica, e ela é fiscalizada, e ela hoje obedece, na maioria dos casos, uma cadeia de custódia. Se alguma grande empresa, por exemplo, compradora de soja, sabe que aquela soja está sendo produzida numa situação irregular, onde está havendo queimada, está havendo desmatamento irregular ou coisa do tipo, eles são impedidos de comprar aquela soja, aquela produção. Então, isso tudo, os agricultores hoje, é de se tirar o chapéu para a tecnologia, para a capacidade deles, pelo investimento que eles fazem, até porque eles vivem da terra, eles dependem da terra e conhecem a terra melhor do que ninguém. Então é essa a situação. Eu não vejo que esse conflito, que muitas vezes se torna esse mimimi infindável que a gente vê por aí. Muito bem. E Décio, falando agora, só para deixar claro, pessoal, nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista aqui, mas a respeito do CONDEMA, como que é a questão dos conselheiros, né? São indicações desses órgãos, da prefeitura, existem, as pessoas elas podem participar também, tá junto nessas discussões, como que funciona? Vamos lá. Bom, o CONDEMA se reúne toda segunda-feira, voltou a se reunir agora, após o período crítico da pandemia, às 16 horas na Associação dos Engenheiros. A associação fica na rua Jorge Cardoso, 75, lá no Jardim Mesquita. Como é um conselho comunitário, as portas estão abertas para quem quiser participar da reunião, com direito a voz, menos com direito a voto. Quem tem direito a voto são os conselheiros. Como são eleitos os conselheiros? Os conselheiros são indicados pelas suas entidades. Então, anualmente, nós fazemos eleição no mês de dezembro e as entidades são informadas através de edital, através de correspondência, que devem indicar o seu representante. O representante da entidade, aí é responsabilidade da entidade que indicou. Ele passa a integrar o conselho. Não há remuneração, ele tem a obrigação de comparecer a todas as reuniões. Se faltar mais de 3 reuniões, ele será demitido do conselho, será convocado um outro, e não há dificuldade. O cidadão comum pode participar, muita gente vai lá para assistir às reuniões e os assuntos que são tratados. Até fica aqui no ar o convite para que as pessoas vejam como funciona o conselho. O conselho é um conselho deliberativo. Ele não tem poder de fiscalização. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, mas o CONDEMA não faz nada, o CONDEMA não foi lá, o cara cortou a árvore, etc. Não é competência nossa, nós não temos poderes para fiscalizar, para multar. Quem tem esse poder ou é a Polícia Ambiental, ou é a CETESB, ou é a Prefeitura Municipal. Muito bem, acho que fica bem explicado aqui para o pessoal conhecer cada vez mais, ter mesmo esse cuidado, ter o interesse, né? O pessoal que gosta bastante aí, que lida bastante com o meio ambiente, conhecer um pouco mais, estar junto das decisões que são tomadas aqui na nossa cidade é sempre muito importante. Décio, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. Se tiver mais alguma consideração final aqui, deixar para o pessoal, tudo, nós agradecemos muito a sua participação aqui com a gente. Olha, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de falar sobre o conselho que eu represento. E quero convidar as pessoas a refletirem bastante acerca dessa questão que você falou da arborização urbana. Tapetininga tem 160 mil habitantes. Nós temos, segundo a ONU, um indicativo de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Isso significaria mais ou menos uma árvore para cada habitante. Por um levantamento preliminar que nós fizemos, de uma forma também empírica, nós chegamos a uma situação em que Itapetininga tem a metade dessas árvores que seriam necessárias para a gente ter um clima mais saudável, uma cidade mais bonita, mais bem urbanizada, inclusive com a questão da saúde humana. Uma árvore, a gente sabe, ela produz oxigênio, ela
retira o CO2 do ar. Então, com todo esse contexto, nós temos muito a fazer nessa questão. Mas não plantar qualquer espécie na sua calçada para não ter problema, escolher, procurar orientação. Hoje é tão fácil na internet, no Google, no YouTube, em qualquer lugar, você saber as espécies adequadas, preservando a faixa de trânsito para evitar que cause dificuldades para os cadeirantes, enfim, para os idosos, etc. Então é tudo isso. Fazemos esse apelo e convidamos para que visitem o Condema e conheçam como ele funciona. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Conversou então aqui no Telescópio Décio Hungria Lobo, ele que é engenheiro florestal e presidente do Condema, do Conselho então de Meio Ambiente aqui de Itapetininga.